Olá, hoje nós vamos fazer uma reflexão que encontramos no livro Chico Xavier Pede Licença e é uma mensagem intitulada A Casa em Reforma. E a explicação dessa mensagem, ela diz o seguinte: ao enviar-nos a mensagem Casa em Reforma, de Emmanuel, Chico Xavier nos conta o seguinte: foi recebida em nossa reunião pública, em conjunto, estudávamos a questão 737 de O Livro dos Espíritos. O salão estava repleto de nossos irmãos procedentes de outras cidades. Antes da prece inicial, o assunto dominante era a situação presente da Terra, com tantas crises e desarmonias a conturbá-la. Aberto o livro de Allan Kardec, os comentários estenderam-se e o nosso amigo da espiritualidade escreveu a página de fé e otimismo que lhe envio às mãos. Para melhorar o nosso entendimento, a questão 737 de O Livro dos Espíritos, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, mas ela está no capítulo 6º, da parte terceira, e trata dos flagelos destruidores. E a questão de Kardec é a seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos espíritos, nada mais oportuna do que o momento que estamos passando hoje, a resposta é a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa foi a resposta do Livro dos Espíritos que Chico Xavier e os seus visitantes estudavam. Os espíritos explicam o problema da evolução humana, que somos criaturas espirituais em desenvolvimento. Nascemos do princípio inteligente, que é uma substância fundamental no universo, e à maneira da semente que germina na terra, germinamos e crescemos na carne. Este processo de desenvolvimento, que é o processo da criação explicado na própria Bíblia, Deus fez o homem do limo da terra, submete-nos à dificuldade e dores individuais e coletivas. O homem, como adverte o cientista espírita inglês Sr. Oliver Lodge, não é um ser acabado, mas ainda em formação. A nossa humanidade terrena é uma parcela mínima da humanidade celeste, cósmica. A Terra assemelha-se agora a uma casa que era habitada por uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Mas acontece que os filhos casaram e tiveram filhos, e que estes também cresceram e se multiplicaram. Para acomodar a todos, é necessário reformar a casa, ampliá-la, melhorá-la. A produção atual da Terra ultrapassa em muito a soma de todas as populações anteriores que conhecemos. A família cresceu e os problemas aumentaram. Mas tudo isso acontece porque o nosso planeta está passando do plano de inferior que ainda se acha para um plano mais elevado. É a lei de evolução que se cumpre e não devemos dar ouvidos aos pregoeiros da destruição e da desgraça. É natural que nos inquietemos, mas não é justo que esqueçamos o poder supremo que nos dirige. Confiemos em Deus e nos seus desígnios. E a mensagem de Emmanuel comentando o momento de turbulência dos flagelos destruidores que envolvem a Terra é a seguinte: casa em reforma. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas.
Os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e de progresso. A Terra assemelha-se hoje a casa em reforma. Tudo ou quase tudo aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Na altura atual dos acontecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se o homem na sua condição de espírito imperecível, conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, acordando às criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Desnível espiritual na família, criando perturbações, compelem aqueles que a integram para a conscientização da regra de ouro. Abre-se mais amplamente a escola da experiência, a fim de que aprendamos a respeitar os entes queridos, tanto quanto anelamos ser respeitados. Desentendimentos aqui e ali requisitam a presença de construtores de segurança geral. Matriculemos-nos na concorrência ao título de pacificadores. Incompreensões se alongam em todos os caminhos, com acusações recíprocas entre grupos e pessoas. Salienta-se o ensejo de mecanizarmos o perdão, imunizando-nos contra revide ou ressentimento. A felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor do mundo melhor. Surpreendemos nisso expressivo concurso de valores pessoais, lançando aos cultivadores do bem, na base da legenda evangélica, quem deseja ser maior, que se faça o servidor de todos. Ergamo-nos para a vida, sustentando a luz da esperança. Evidentemente não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Está aí, queridos amigos, o comentário do nosso querido Emmanuel nesse estudo realizado na Casa Espírita de Chico Xavier, onde estavam analisando a questão 737 do Livro dos Espíritos, que fala de que por que Deus permite os flagelos destruidores na humanidade. E a espiritualidade responde que é para que o progresso se efetue de forma mais rápida, para que se consiga alcançar em poucos anos o que seria necessário séculos para se atingir. Portanto, queridos amigos, estamos passando por uma reforma no nosso planeta terrestre, aonde os valores auferidos ao longo de tantos séculos de cristianismo, ao longo de tantos esforços pela espiritualidade amiga, para que viéssemos a ter os nossos espíritos preparados e em condições de superarmos as provas, os desafios que hoje estamos submetidos, estão sendo oferidos. É uma prova, é um teste. E cabe-nos saber, ter a consciência que diante dessa prova, o mestre não se retirou da sala. Jesus permanece presente na nossa embarcação, conduzindo a humanidade terrestre, chamamos-nos à memória tudo aquilo que ele exemplificou, que ele ensinou e que nós já tivemos a oportunidade de aprender. Então, nesta reforma, onde tudo parece desarrumado, a gente tem que entender que, da mesma forma como na reforma das casas humanas, o arquiteto, os engenheiros começam a compreender, sabem que ao final daquela confusão de poeira, de quebra-quebra, de barulho, ao final de tudo aquilo vai haver harmonia e de que vai ser montada uma melhor planta, um ambiente mais confortável, mais harmônico, mais fraterno, para que as pessoas possam viver melhor. A Terra está passando por essa reforma, cada um de nós estamos passando por essa reforma. Então, os valores do homem velho estão em conflito permanente com os valores do homem novo que almeja morar na Terra.
Então é natural que tudo isso esteja acontecendo e gerando toda essa sensação de desarrumação que estamos vivenciando. Uma pandemia, conflitos de pessoas, de entendimentos, de gerações, de conflitos políticos, conflitos sociais, tanta coisa em ebulição. Mas no centro de tudo isso está cada um de nós, que deve manter a tranquilidade, a serenidade de saber a quem serve e a quem segue. Essa é que é a diretriz maior que deve nos fazer se sentir serenos, se sentir calmos, se sentir tranquilos, por sabermos que somos espíritos eternos, que não morreremos, que a Terra não vai se acabar, que tudo que estamos passando é uma reforma. E, se Deus quiser, estaremos habilitados para morar nessa casa nova, como tão bem nos ensinou Jesus, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Que Jesus nos abençoe e que nos inspire hoje e sempre.